este 21 de junho, de setembro, 21 de setembro de 2023, às 9h04. Estou abrindo a 25ª sessão ordinária deste ano de 2023. Cumprimentando aqui a presença do desembargador José Jorge, desembargador Douglas, membros efetivos desta 6ª Câmara Cível, e aqui o desembargador Vieira, que foi convocado para esta sessão, além da Procuradora de Justiça, doutora Lise Brandão. Bom dia, doutora Lise. Prazer revê-la. Ao abrir esta sessão, eu pergunto sobre a ata da sessão anterior, desembargadores da Jorge. Bom dia, senhor presidente. Pela aprovação, é da 6ª Câmara, né? 6ª Câmara. Pela aprovação da ata, senhor presidente. Queria informar a todos que nós estamos aqui trabalhando com 2 câmaras. É porque tem a 6ª Câmara Cível, que está sendo extinta, os processos estão terminando, e daqui a pouco será a sessão da 4ª Câmara de Direito Privado. Muito bem, então agora é a 6ª Câmara Cível. Presidente, a propósito... Ata aprovada. Eu tenho 2 processos que eu vou pedir adiamento. Pode anunciar, desembargador. O número de ordem 3 da pauta, que é o agravo de instrumento 082-2047-13/2022, de Balsas, agravante Milene Maria de Almeida, e agravado Castelo Construtora Incorporadora e Reflorestamento Limitada. Bem, estou pedindo adiamento para a próxima sessão. Processo adiado a pedido do desembargador José Jorge, relator. Seguinte. E o segundo é o 4, número de ordem 4 da nossa pauta, que é o agravo de instrumento 082-3345-40/2022, também de Balsas. Agravante é Guido Germano Dunque, aí o advogado Mauro Lourenço de Souza, e agravado Castelo Construtora Incorporadora e Reflorestadora Limitada, o advogado Antônio Fernandes Cavalcante Júnior. Estou adiando para a próxima sessão os 2. Muito bem. Esses 2 processos estão adiados para a próxima sessão, na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Então, nós vamos aqui dar preferência ao julgamento daqueles processos que os senhores advogados pediram, inclusive alguns com sustentação oral. Eu verifico aqui que o primeiro pedido de preferência é da relatoria do desembargador José Jorge, é o segundo da pauta. O segundo da pauta é o processo... O desembargador Vieira vai funcionar em qual processo, senhor presidente? O desembargador Vieira. É bom dar preferência a ele. Vamos entender o 10º da pauta. O terceiro que ele iria funcionar está adiado, certo? Certo. Terceiro e quarto, não é isso? Adiado. Nós vamos fazer só uma inversão da pauta, senhor presidente, para liberar logo o desembargador Vieira. Vamos jogar logo o 10º da... Aí depois nós retomamos para... Então eu vou fazer também a abertura aqui para poder dar preferência aos processos que o desembargador Vieira está convocado. Eu vou abrir a 4ª Câmara de Direito Privado, é a 13ª sessão deste ano, sessão ordinária. E sobre a ata dessa Câmara, desembargador. Também pela aprovação, senhor. Aprovada a ata da Câmara, da 4ª Câmara de Direito Privado. Aprovado. Aprovado. Então, como não tenho outros processos de extra pauta, eu vou anunciar o 10º processo dessa 4ª Câmara de Direito Privado, onde vai funcionar o desembargador Vieira, substituindo quem? O desembargador Vieira substituirá o desembargador Douglas, que está impedido nesse processo, tá certo? É o processo de número 080-2777-68-2020. Aqui o apelante é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia. E a apelada é Vera Lúcia Martins Moraes.
Esse processo é um impedimento do desembargador Douglas, por isso vai funcionar, além de mim, Luiz Gonzaga, presidente, o desembargador Vieira e o desembargador José Jorge. Com a palavra o relator, que é o desembargador José Jorge. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, o desembargador Douglas, o desembargador Vieira, a doutora Liz Brandão, senhores advogados, a nossa secretária Patrícia e os demais ouvintes da nossa rádio web. Antes de iniciar o relatório, senhor presidente, eu gostaria de enfatizar que esse processo ele não foi para a Procuradoria. E o doutor Carlos Avelar, numa sessão aqui, pediu que nós encaminhássemos todos os processos da Procuradoria para parecer, né? Isso em função daquela decisão lá do CNJ. E esse, acho que ainda foi daqueles que é anterior, né? Esse foi anterior. Então, eu pergunto à doutora Liz Brandão se ela quer se manifestar ou só pelo conhecimento, porque ele não foi realmente para a Procuradoria. Bom dia, senhor presidente e demais desembargadores, advogados serventuários da Justiça. Eu não conheço os autos, daí porque eu não poder me manifestar. Em que pese, normalmente, quando se trata de empresas e tudo, eu sempre me manifesto desfavoravelmente, mas como eu não conheço os autos, pode ser que, neste caso, meu parecer seja o inverso. Entendi. Eu sugiro que o desembargador relator faça o relatório e aí a senhora poderá saber do que se trata. Certo. Tá bem? Tudo bem, obrigada. Então, dito isso, trata-se de apelação civil interposta para a Equatorial Maranhão, distribuidora de energia, em face da sentença proferida pelo juiz da Terceira Vara Civil de São Luís, que na ação de indenização por danos morais, obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos: julgo procedente para confirmar a liminar outrora concedida, fazendo tornar definitiva a decisão liminar, determinando a refaturar a cobrança com base na média obtida pelos 12 meses anteriores e condeno ao pagamento da indenização por danos morais, esta no importe de R$ 5.000, acrescido de 1% ao mês, a partir do evento danoso, custas e honorários pela requerida. Na exordial, alegou a autora que no dia 13/1/2020 fora surpreendida com a cobrança indevida no valor de R$ 1.139,57. Narrou que logo após comparecer de atendimento ao consumidor da ré para buscar informações e soluções para sua problemática, obteve informação de que não verificariam qualquer erro de leitura ou consumo do medidor e que a mesma teria que pagar o valor total, fazer o acordo e parcelar a dívida. Razões recursadas apresentadas pela Equatorial, comprovante de pagamento do preparo recursal anexado, contrarrazões, aí que houve dispensado o parecer por não existir na espécie qualquer das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. Pois não, então o senhor quer ouvir a doutora Liz nesse parecer ou só depois? Ela fica à vontade se quiser se manifestar, né, doutora Liz? Porque não vai ter sustentação nesse caso. Não vai ter sustentação, doutora Liz? Quem foi que pediu a Equatorial, né? A doutora Liz vai se manifestar, não? Não, não vou me manifestar. Tá ok, doutora. Não me sinto ainda confortável para me manifestar, emitir um parecer conclusivo. Tá Mas, bem, mas eu agradeço a oportunidade, Excelência. perfeitamente. Então, eu estou dizendo aqui na ementa que a ação de indenização por danos morais equatorial, cobrança indevida de consumo não registrado, ausência de documento comprobatório, cobrança indevida, houve um corte também indevido,
Eu estou aqui propondo a reforma da sentença apenas para reduzir o dano moral de 5 para 3 mil reais, mas o que a Câmara decidir, eu vou adequar meu voto, se for o caso. Então, apelo parcialmente provido só para esse fim, senhor presidente. Parcial provimento. Eu estou acompanhando Vossa Excelência também nessa parte. O desembargador Vieira. A Equatorial não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do valor cobrado. Não apresentou prova que instaurou necessário procedimento de fiscalização no termo de ocorrência e inspeção TOI, assegurando a adequada notificação da consumidora para exercer o contraditório da ampla defesa, tudo conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL, não provou que houve irregularidade no medidor. Assim, havendo falha na prestação do serviço, a Equatorial deve ser responsabilizada pela cobrança indevida e pelo corte indevido. Consequentemente, subsiste a obrigação determinada na sentença de que refature tal cobrança como base da média obtida pelos 12 meses anteriores. E em relação ao dever de indenizar que resta configurado, reputo razoável e proporcional à redução do dano moral de 5 mil para 3 mil reais. Com essas considerações, acompanho o voto do relator pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir o dano moral para o valor de 3 mil reais, mantendo os demais termos da sentença. É como voto, presidente. Pronto. Então, por votação unânime, foi dado parcial provimento a esse recurso, apenas para reduzir o valor do dano moral de 5 para 3 mil reais. Então, agradeço aqui a participação do desembargador Vieira, que veio convocado para esse processo. Tá? Muito obrigado, desembargador Vieira. O senhor pode continuar se quiser. Obrigado, bom dia a todos. E semana que vem estaremos aqui para o próximo, que foi adiado. Um abraço a todos. Forte abraço, Vieira. Até mais. Até mais, Tchau. desembargador. Bom. Eu assisto. Então, retornando aos processos da Sexta Câmara Civil, que vamos logo terminar com eles, que são mais antigos um pouco, eu vou anunciar o primeiro processo de preferência. É o 080-9065-64, 2022. O desembargador aqui está pedindo para sustentação oral o advogado da parte agravante, doutor Sancler Barros Neto. O desembargador Sérgio Jorge é o relator, que está com a palavra. Nós voltamos para nossa pauta normal da sexta, não é isso, presidente? Voltamos à Sexta Câmara Civil. Pronto. Aqui é um agravo interno, né, senhor presidente? Pelas nossas regras, Sim. o advogado terá direito a uma sustentação de 5 minutos. Pois não. Trata-se de agravo interno interposto pela Lourdilene de Jesus Almeida da Silva contra a decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo do instrumento interposto pelo município de São José de Ribamar. As razões recursais alegam que o edital é a lei, que serve de geratriz a nortear todas as etapas de qualquer concurso público, processo seletivo. Sustenta que os requisitos para a pontuação da prova de títulos estão estabelecidos no edital 01/2021 do processo seletivo, promovido pela parte agravada, com análise dos documentos protocolados pelos candidatos, segundo os critérios estabelecidos no anexo 3. A DUSC entregou todos os certificados à banca examinadora do certame, todavia foi indeferido, tendo sido sob o fundamento de que não apresentou os referidos documentos no prazo estipulado pelo edital. Informo que, com o deferimento, depois recurso administrativo, em 4/10/2021, cujo resultado datado de 29/10, a menção de ele se deu manifestamente tempestivo. Dessa forma, pula pela reconsideração da decisão, ou que seja submetida ao julgamento colegiado. Contra razões, é o relatório, senhor presidente. Pois não. Então, eu passo a palavra ao advogado que já está inscrito para manifestar-se pelo prazo máximo de 5 minutos, que é o regimental. Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor relator, servidores,
colegas aqui de direito, estudantes, quero saudar a todos. O que vai definir esse processo são duas datas, né, que levou o procurador do município de São José a confundir o excelentíssimo relator, né? E essas datas são 1º de outubro de 2021 e 4 de outubro desse mesmo ano, né? Então, como bem relator o nosso excelentíssimo senhor desembargador José Figueiredo, o processo seletivo de São José de Ribamar para uma professora de ensino fundamental de 1º ao 5º ano. 72 vagas, ela passou em 54ª colocação, né? Então, quem fez esse seletivo foi a Fundação Souza Andrade. Na entrega de documentação, ela passou nessa colocação. O município, por sua vez, ele refez essa pontuação, ele pontuou novamente, né? Então, aí houve a saída da agravante do certame, né? E a alegativa que o município falou dessa desclassificação foi a falta de validação do certificado, né? Ela entregou, como eu disse no início da minha sustentação, a documentação dia 1º de outubro de 2021. Isso está bem claro no novo edital que o município refez. Página 8, item 2. É o documento 8 do meu agravo. Diz nesse item 2, os documentos serão recebidos no período de 30 de nove de 2021 a 5 de outubro de 2021, conforme a data e horário estabelecidos no anexo 4 deste edital. O item 6 desse mesmo edital diz da possibilidade de recurso, vejam bem, e no item 7, o recurso deve ser protocolado 48 horas após a convocação dos candidatos para entrega de documentos. Por sua vez, nesse mesmo edital, ele relacionou as datas de todos os candidatos para a entrega do documento, né? Lá, na página do documento 8, página 12, 54ª colocação, Lourdilene de Jesus Almeida da Silva, 20 pontos, deveria entregar a documentação dia 1º de outubro de 2021. De fato, ela entregou nessa data. Isso foi confirmado porque o recurso dela, documento 4, está aqui, ó, documento 4, a data do recurso, 4 de outubro de 2021. Então, se ela protocolou o recurso dia 4 de outubro de 2021, é lógico que ela entregou a documentação no dia 1º de outubro, conforme o edital do município. Portanto, excelentíssimo senhor relator, o ardil ou a confusão do advogado do município restou em confundir Vossa Excelência com essas duas datas. Isso aqui está bem claro na documentação. E, aliás, ao analisar esse recurso do dia 4 de outubro, a comissão julgadora disse recurso manifestamente tempestivo. Como é que pode, então, ela ter entregue a documentação no dia 1º? O que foi entregue no dia 1º foi a documentação e o recurso dia 4. E desde o início, a comissão disse que o problema maior era a validação dos certificados. Portanto, está bem claro que ela deu entrada na documentação dia 1º e no recurso dia 4. Assim, requer pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, a fim de que ela possa continuar no processo seletivo. É o que requer. Muito obrigado. Pois não. Devolvo a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor advogado. Mais persiste ainda, a meu ver, uma situação que a impede de continuar nesse concurso. É o seguinte, eu digo aqui no meu voto, vou na parte que interessa, é a questão da validação. Ela realmente entregou a documentação no dia 1º do 10 de outubro, mas
Mas o que que ocorre? Eu digo aqui, aliás, a agravante evidencia a intempestividade para a comprovação da autenticidade documental. Se não vejamos, com 2 certificados dos 3 entregues, não foram validados pela nova comissão examinadora da CEMED em 4/10/2021. A demandante ainda interpôs recurso administrativo apresentando certificados originais e cópias e a validação requerida. Documento 5. Todavia, seu pleito foi indeferido pela municipalidade. Tanto é assim que um dos certificados foi emitido em 4/10/2021, data da interposição do recurso administrativo. E, de acordo com o edital de convocação já mencionado, o candidato que não compareceu no prazo determinado ou deixar de apresentar a documentação original exigida ficará automaticamente desclassificado, conforme item 4, capítulo 13 do edital de abertura do processo seletivo. Sendo assim, considerando que a agravante tinha ciência prévia da apresentação dos documentos destinados à contratação na data do cronograma, mediante a prova de títulos, arcou com o ônus da sua eliminação, ou seja, ela só apresentou documento que a comissão exigia no recurso no dia 4, então deveria apresentar no dia 1º, porque tem um certificado emitido em 4/10. Se foi emitido em 4/10, no dia 1º, ela não tinha esse certificado. E por isso que eu estou aqui, senhor presidente, negando o provimento ao recurso e mantendo a decisão monocrática, como estou votando. Sim, o desembargador Douglas entendeu? Eu entendi, acompanho. Pois é, diante dessa situação, doutor, realmente eu vejo que o voto está dentro do que a lei Assim, prevê. Excelência, com todo respeito, mas a decisão do excelentíssimo senhor Jorge Figueiredo, e nós impugnamos especificamente o que havia na fundamentação da decisão dele, foi os prazos. Aí prejudica o contraditório, né? Vocês têm que entender agora. Porque isso ficou resolvido, essa validação. Você analisou esses prazos, desembargador? Senhor presidente, eu vou adiar esse processo. Eu vou adiar, trazer na próxima sessão. Olha, o desembargador Zé Jorge vai fazer um estudo melhor dessa situação dos prazos a que o senhor se refere. Está vendo, desembargador Douglas? Então, vamos deixar para apresentar o voto só depois do dele, tá certo? Então, Tudo está bem, adiado esse bem. processo a pedido do relator, que ele vai melhor analisar essa situação dos prazos a que o senhor se refere. Tudo bem. Obrigado. Até a próxima semana ele deve trazer, né, desembargador? Não, com certeza, senhor presidente. Se Deus quiser, na próxima Adiado sessão. para a próxima semana. Então, ainda de acordo com os pedidos de preferência, verifico aqui que o 6º processo da pauta, também da relatoria do desembargador José Jorge, está sendo pedido aqui pela advogada Fabiana, da parte apelante, que Qual é senhor o presidente? 6º processo, que é a apelação de número 082-8056-85-2022. O apelante aqui é Nacional Editora e Negócios Limitada. E o apelado é a CCG Construções e Terraplanagem. O desembargador relator é o desembargador Zé Jorge. O parecer da Procuradoria da Lava do doutor Eduardo Daniel é pelo conhecimento e sem interesse quanto ao mérito. Parecer mantido, doutora Lise? Sim, presidente, mantido. Parecer mantido, com a palavra do desembargador relator. Quem está escrito é só advogado do apelante, Só. né? A Nacional Editora e Negócio. Doutora Fabiana, é isso? Isso. Excelência. Fabiana, se queira só se identificar aí da tribuna, porque eu acredito que Por favor, não vai haver identificar-se, doutora necessidade. Fabiana. Não vai haver necessidade da sua sustentação, porque o meu voto está no sentido de prover o recurso. Bom dia a todos, bom dia, excelências. Advogada Fabiana Bornier Silva Antunes, OAB 10611. Muito bem, muito obrigado. Então, diante dessa situação, o senhor pode até ler só fazer a leitura da emenda, senhor a presidente. emenda. Então,
Aqui é uma ação monitória, extinção do processo com resolução do mérito, prescrição não verificada, interrupção do prazo prescricional, interrupção do prazo prescricional, reinício da contagem do prazo, artigo 202 do Código Civil, sentença reformada pelo provido. Em caso, verifico que o cerne da questão versa acerca da ocorrência ou não da prescrição do direito da recorrente, uma vez que o magistrado de base entendeu por bem reconhecer a prescrição sob a alegação de que a anterior ação ajuizada pelo recorrente apenas suspendeu o prazo prescricional, quando, na verdade, o que ocorreu foi a interrupção do prazo. Há que se observar que houve um ajuizamento de uma ação monitória sob o número tal, em outubro de 2020, que fora julgada extinta por indeferimento inicial e devidamente arquivada em agosto de 2021. No entanto, tal ação, diferentemente do que apontou o juiz Acó, não suspendeu o prazo, mas sim interrompeu o prazo prescricional. Ou seja, o prazo, então, deverá ser contado do zero. É fato que o artigo 202 do Código Civil dispõe acerca das causas de interrupção da prescrição. O parágrafo 1 do mencionado dispositivo, por sua vez, afirma expressamente que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Assim, quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só ocorrerá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. Recurso conhecido e provido. Aqui, não, né? Senhor presidente, assim que estou votando. Pois não, entendi. Então está dando provimento, não é isso? Isso, presidente. E o desembargador Douglas Amorim, como vota? Eu estou acompanhando o relator. Eu também acompanho, então, por votação unânime, foi dado provimento nos termos do voto do desembargador relator. Muito obrigado, doutora Obrigada, Fabiana. excelência. Até a próxima. Verifico aqui agora que o próximo processo de pedido de preferência com sustentação oral é o 7º da pauta, desembargador Zé Jorge, também da sua relatoria, que é a apelação de número 080-0673-58-2021. Aqui o apelante é a Fazenda Agromaratá. Está escrito para manifestar-se por parte da Fazenda Agromaratá o doutor Vitor Hugo Carvalho Menezes. E a parte apelada é Iomar da Silva Santana e alguns outros. O relator é o desembargador José Jorge, o parecer da Procuradoria, inclusive da lava da doutora Lise Brandão, é pelo desprovimento desse recurso da Fazenda Agromaratá. Mantido o parecer, Zé Jorge. Mantido o parecer, desembargador Zé Jorge. Pois não, senhor presidente. Trata-se de apelação civil interposta por Fazenda Agromaratá em face da sentença proferida pelo juiz de direito da comarca de Timbiras, que nos autos da ação de danos morais e materiais julgou procedente o pedido contido na inicial, dizendo o seguinte: julgo procedente em parte os pedidos formulados, resolvendo o mérito para que a parte ré indenizar os autores pelos danos morais suportados na quantia de R$ 10.000 para cada, acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês. Indenizar os demandantes pelos danos materiais por eles sofridos, conforme os valores abaixo especificados. Aí ele vai dizendo para cada autor: Piomar 5.000, para Antônio Domingos 5, para o Renato 5, para Anastasiane 15, e assim vai. Em razão da sucumbência recíproca, não foi atendida a integralidade do pleito autoral, condena as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 33,75 e 66,25 para autores e ré, respectivamente, como também condenou em honorário, mas suspendeu em face da justiça gratuita. Em suas razões recursadas, a parte apelante aduz que a sentença merece reforma, arguindo preliminarmente nulidade da citação, por ter sido enviado para endereço
na zona urbana, sendo evidente que exerce suas atividades na zona rural, de modo que a citação teria sido enviada para local que não pertence à apelante. Alega que não existe comprovação dos danos materiais, bem como que o valor de 5 mil para cada casa de palha que pegou fogo é desamparado de provas. Alega que os depoimentos das testemunhas são contraditórios, que os autores da presente ação não são exatamente os mesmos que supostamente teriam sofrido os danos. Diz que as terras que estariam localizadas as casas dos recorridos eram irregulares, pois o apelante não obteve sentença favorável para determinar pois o apelante já obteve sentença favorável para determinar sua reintegração de posse. Assevera que, se tivesse sido oportunizada a contestação, certamente estará provado que os apelados não são possuidores, muito menos proprietários da área, não sendo devido nenhum tipo de indenização por danos morais, invocando ainda que o valor arbitrado é desproporcional. Ao final, pura pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para reconhecer a nulidade da citação, alternativamente julgar totalmente improcedente o pedido da inicial, excessivamente reduzir os valores das indenizações. Contra razões, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento, sem opinar sobre o mérito ou relatório. Não, a Procuradoria foi pelo desprovimento, não é isso? Foi pelo desprovimento, né, senhor presidente? Desprovimento, excelência. Foi. Eu vou aqui Muito bem. adequar aqui no voto que está sem Então, conhecimento. doutor Vitor Hugo está inscrito para manifestar-se fazendo sustentação oral por parte da Fazenda Agromaratá. E por isso eu passo a palavra a ele pelo prazo regimental de até 15 minutos. Bom dia, desembargador doutor Jorge, relator. Bom dia aos demais desembargadores, ao representante do Ministério Público, doutora Alice Brandão. O fato aqui se trata de esbulho, de uma invasão de terra. E o que me vem aqui chamar a atenção de todos que operam no direito é que a citação, a carta de citação, ela está, no nosso entender, eivada de vício. Por que se diz eivada de vício? O douto magistrado, quando ele rejeitou o pedido de integração à lide, já aplicou de imediato a revelia por entender que se aplicava a teoria da aparência, que a carta de citação foi assinada sem ressalvas. Então, a carta de citação, se os doutores puderem verificar no ID 22, 125, 445, está assinada por uma pessoa chamada Jacira ou Jucira. A gente não sabe quem é, porque nessa carta de citação não tem o carimbo da empresa. Não tem nem sequer notícias de quem seja essa pessoa, se é um porteiro, quem seja, porque a empresa desconhece a sua atividade nesse local, até porque inexiste certidão de Receita Federal, da Junta Comercial ou de qualquer documento público que dê essa credibilidade. Mas o doutor magistrado fez por bem pesquisar no site o nome Agromaratá, que sequer é pessoa jurídica, não tem CNPJ, não tem dotação de personalidade jurídica, não tem, como eu digo, CNPJ, e pesquisou que tem no ID aí 22, 125, 453 e 454 a história, né? Sendo que a história, nos documentos que ele junta, não se encontra esse endereço, fazendo a comparação com o endereço descrito na inicial. Esse endereço não se equivaleu. Portanto, quando a gente entra com o pedido, a gente juntou e demonstrou os endereços da pessoa física, porque as fazendas Vai Quem Quer, São Benedito, que ficam localizadas em Timbira, são fazendas conhecidas do Grupo Maratá. Porém, proprietário José Augusto Vieira, que é o patriarca há quase 60 anos, nessa criação de emprego e renda. E o que me chama a atenção aqui é que esse processo ele foi ajuizado em 2021. Esse agora que a gente está aqui na apelação, que é uma ação de indenização dos poceiros.
sendo que a Maratá, através do seu patriarca, José Augusto Vieira, no ano de 2009, já tinha ingressado com a ação de reintegração de posse. Então, a comarca de Timbira já sabia o endereço do seu José Augusto Vieira, que é uma pessoa pública, é uma pessoa notória, o Maratá em si. Se colocar o nome José Augusto Vieira, você vai encontrar o endereço dele como sendo de Lagarto. Então, nós desconhecemos totalmente esse endereço que a carta de citação foi direcionada. Por isso que a nulidade, se a comarca já tinha o endereço de uma ação de reintegração de posse, que se encontra lá com sentença, com expedição de mandado de reintegração, em que pese uma suspensão do STF, de que as reintegrações do período de pandemia deveriam ser suspensas, mas o juiz já tinha conhecimento. Então, por que endereçar para um local de que a pessoa quem assina não tem a ressalva de que é um funcionário? Ah, mas assinou. Qualquer um pode assinar. Não foi através de oficial de justiça para dar uma credibilidade. Então, qualquer um poderia se assinar e talvez se presumir que vai ser válida. Mas, por um zelo a mais, a Maratá, através de seu José Augusto, quando a gente ingressou com o pedido, a gente juntou essas mesmas pesquisas que o juiz fez. E as pesquisas que a gente juntou mostram os endereços. José Augusto Vieira, Caixa Postal, Fazenda Nelore. Então, nós aqui estamos sustentando pela nulidade como preliminar para que o processo retorne e seja possibilitado o quanto que é sagrado o contraditório, a ampla defesa, para que a gente tenha um processo mais rígido, mais seguro. Por essas razões que a gente, como preliminar, vai defender essa nulidade. Até no areste, no acórdão, na ementa indicada pelo doutor magistrado, na sua sentença, nos favorece, porque se formos analisar o acórdão do qual ele fez consignar na sentença, o acórdão diz que a citação só é válida feita a pessoa jurídica pelo correio quando se der através de funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Ora, não tem nenhuma ressalva, não tem nenhum carimbo, não tem nenhuma informação de que haja um vínculo com a Maratá. E essa pesquisa que foi feita não se correlaciona aos endereços com o qual a gente juntou e demonstrou. Então, nos favorece. É por isso que nós aqui, em termos de preliminar, pedimos que seja assegurado esse contraditório e essa ampla defesa, pedindo, né, a nulidade. Quanto ao mérito, excelências, em relação a dano moral, as perdas e danos, eu aqui retomo aquela situação de que a empresa entrou com ação de reintegração de posse em 2009. Passaram-se 11 anos para sair uma sentença. A sentença saiu e tivemos que ficar suspenso pela reintegração de posse por uma decisão do STF. Só que este processo foi ajuizado em 2021 e um ano e 6 dias depois, num curto espaço de tempo, já tivemos o pedido completamente julgado. Logicamente, por uma situação de revelia. Então, na parte do mérito, os prejuízos materiais e morais para a empresa são inegáveis. De que aspecto a gente apontou, além dessas nulidades, dessa nulidade, que são inegáveis? Porque os posseiros, são 8 que ajuizaram essa ação, esses 8 posseiros se valeram dos próprios invasores da terra, embora não tivessem integrado a lide, mas quando se ouve os áudios, verifica que todos são amigos, sendo que um chama muito a atenção, que é o depoimento do seu Raimundo Nonato Nozinho, quando ele diz que não gastou dinheiro para construir as casas, pois se reunia com os demais da comunidade, os invasores, para levantar os barracos. Então, quando se diz levantar os barracos, que não gastou dinheiro, e a gente verificar as fotografias de que casas seriam essas, as fotografias de ID 51668030 são extraídas da própria fazenda, os estroncos,
as palhas, que são locais que eles invadiram para fazer as plantações e não fixarem suas residências, que todos moravam em Timbira, no município, Timbira, na cidade. E lá, pelo depoimento do senhor Raimundo Nonato, só iriam para fazer suas plantações. Essas casas, ditas como de prejuízos pelo fogo, pelo incêndio, tiveram como um parâmetro de R$ 5.000. Mas cadê os recibos? Cadê as notas fiscais que justifiquem, que amparem, se no processo ainda existe perícia, se há pedido de dano material e perdas e danos, não sequer há notícia nos autos de perícia para que se avalie e quantifique esses prejuízos. Sem falar que, não havendo recibos, e essa testemunha, Raimundo Nonato, que também é um dos outros poceiros, embora não integrasse a LIDE, ele disse que não gastou dinheiro para construir a casa, pois morava em Timbira, e lá era só a plantação. Essa atenção a gente chama aqui, né, nesta sessão, para que essas divergências e essas inseguranças em relação à ausência de perícia sejam utilizadas para julgar improcedente os pedidos e que assim possa, de fato, trazer uma segurança para quem é um empresário que sempre investe comprometido com o social. O Grupo José Augusto Vieira hoje tem creches que dão amparo aos seus trabalhadores, que dão amparo até mesmo àqueles que não trabalham para a empresa, mas a municipalidade local, como no estado de Sergipe, que tem uma fundação em amparo às pessoas, né, de uma cidade chamada Estância. Então, ela tem uma função social gigantesca. E fazendo esse paralelo de um processo que ainda se arrasta da reintegração de postos, que ainda não houve o efetivo cumprimento, em relação a este, se pese também, caso seja afastado a improcedência, a dosimetria. A dosimetria do dano moral, para que não seja 10 mil para cada um, que seja o valor de 5 mil. Mas isso é um pedido alternativo, que a gente entende como forte essas razões para que não seja amparado a carta de citação, não seja amparado o direito material e também não seja amparado o direito moral. Por essas razões, excelências, que eu peço, né, venha para discordar do parecer do Ministério Público e pedir aqui essa exclusão ou a dosimetria de sua redução. Eu repasso a palavra do desembargador Luiz Gonzaga. Pois não. Então eu devolvo a palavra ao desembargador José Jorge, o relator. Senhor presidente, a questão está muito bem posta aí pelo meu relatório e também pela sustentação oral feita pelo advogado. O primeiro ponto, em sede preliminar, é com relação à citação. Eles entendem que ela está eivada de nulidade, foi encaminhada a endereço incorreto. Da análise detida dos autos, que se apuram documentos sobre o edital, o aviso de recebimento, é que o mesmo foi recebido no endereço apontado na inicial. Rua dos Azulões, sem número, quadra 2, Gleba 20, sala 620, edifício Office Tower, Jardim Renascença. Entretanto, a recorrente sustenta em seu recurso que a pessoa jurídica não existe nesse endereço, que sequer foi citada por representante legal. Sabe-se na citação pelo correio com aviso de recebimento, exige que a entrega seja feita com contrarrecibo, pessoalmente, ao citando a quem comprovadamente tenha poderes para receber a citação em seu nome. Muito embora não seja exigido, no caso de pessoa jurídica, que o AR seja entregue ao seu representante legal, bastando a assinatura de qualquer preposto da empresa. Não se pode aceitar a citação em endereço diferente daquele onde está estabelecida a parte requerida, ora apelante. De fato, o endereço citado na exordial, o qual foi cumprido o mandado de citação, é indicado como um domicílio da empresa, ora apelante. E, conforme bem pontuado pelo juízo de base, abaixo uma busca na rede mundial de computadores pelo endereço indicado para identificá-lo como tal, sendo oportuno destacar que, quando da análise do presente recurso, constatou-se que esse é um dos endereços da apelante. Portanto, se a citação for recebida do endereço de um dos domicílios da parte apelante,
contando com a assinatura de recebimento aposta por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário da pessoa jurídica, aparentando pertencer aos seus quadros. Neste caso, o STJ há tempos adota a teoria da aparência, sendo no qual se considera válida a citação feita na pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, que se constata no agravo do RES 284-545 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 19 de 3 de 2013. Superada essa questão, então, senhor presidente, eu estou aqui não acolhendo a preliminar de nulidade da citação. A citação, o senhor Com entende base que foi nesse válida fundamento. porque foi recebida por uma pessoa que estava lá na empresa. Que estava nesse endereço e não se recusou. O que o desembargador Douglas entende da legalidade da citação que o desembargador relator está pronunciando? Doutor, cadê? Ainda está falando. O senhor está acompanhando o relator no que diz respeito à legalidade da citação, que é uma das... Sim, eu estou acompanhando o relator. Esse ponto. Então, eu também estou acompanhando pela legalidade da citação. Superada essa questão e adentrando no mérito, forçoso reconhecer o acerto em parte da sentença. E a sentença condenou, então, a empresa aí a pagar um dano moral a eles. Dano moral também. Senhor presidente, eu estou acolhendo a terceira tese, dando provimento parcial recurso para reduzir o valor do dano moral, que eu achei realmente exorbitante. Porque foi condenado em 10 mil para cada um. 10 mil para cada um. O senhor eu estou propondo a redução para 5 mil. 5 mil, mantendo no mais a sentença. Mantendo no mais a sentença. Só reduzindo o dano moral de 10 para 5 mil a cada um desses réus, tá, certo? O desembargador Douglas entendeu como está a situação, que eu entendi bem também. Que é a terceira tese, né? Entendi, sim. Concordo. Eu também estou acompanhando o relator no que diz respeito tanto à preliminar quanto ao mérito, já que ele entende de reduzir o dano para metade, certo? Então, dano parcial provimento. Dando parcial provimento. É assim que está se votando. Muito obrigado, então, ao doutor Vitor Hugo, pela sua excelente atuação na defesa da sua empresa. Obrigado, doutor. Bom trabalho a todos. E Deus abençoe a todos também. Obrigado, você. Então, nós estamos aqui ainda com os pedidos de preferência. Estou verificando... Não seu não, senhor presidente. Cansei. Tem na quarta só. Então, aqui... Mas eu posso trabalhar... Não, vamos continuar. Aqui o quinto processo... Quinto processo também da sua relatoria, desembargador José Jorge, é o de número 082-43-29-24-2022. Aqui, neste caso, é o quinto processo, o agravante é o Banco Bradesco e o agravado é o município de São João do Caru. O desembargador José Jorge é o relator e o parecer é pelo provimento desse recurso da lava do doutor Eduardo Daniel. Parecer mantido, viu, excelência? Parecer mantido pela digníssima doutora procuradora Lise Brandão. O parecer está mantido. Com a palavra do desembargador relator. Senhor presidente, haverá sustentação por parte do agravante, é isso, é? O meu voto, Vossas Excelências acompanhar, está no sentido do provimento do recurso. Então, eu vou ler a ementa, aí o advogado poderá fazer alguma manifestação posterior. Tá bom, doutor? Ficamos... Doutor Daniel. Assim? Doutor Daniel. Então, eu estou dizendo assim, inclusive está de acordo com o parecer que é pelo provimento, né? A obrigação de fazer convênio entre município e instituições financeiras, empréstimos consignados, descontos na folha. O município fez o desconto e não repassou para a instituição. Então, a obrigação do ente público... Então, ficou bem claro, né, senhor presidente? Tá claro. Recurso conhecido e provido. Pois não. Porque o município tem que cumprir o convênio e repassar
o que ele desconta dos funcionários. Por favor, identificar-se, doutor Daniel Lagoa. Boa tarde, boa tarde, bom dia, excelências. Até, acho que pelo provimento do recurso e até em questão da economia do tempo de vossas excelências, até que o desembargador aí, Jorge, até já está um pouco cansado, como é provimento do recurso, eu sigo só a leitura da emenda do voto, já está de bom tamanho, abrindo mão da sustentação, nesse sentido. Pois não, só a B qual é, doutor? A minha OAB é de São Paulo, 312.745. Pois não. Registrada a sua participação, então, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso, de acordo com o parecer, inclusive, ministerial. Certo? Desembargador Zé Jorge, muito obrigado, doutor Daniel. Até a próxima. Obrigado e bom dia para excelências, um bom trabalho. Só resta um processo Você dessa... viu a OAB dele? 302. Vocês viram aí os senhores estagiários que estão aqui assistindo a essa sessão? Aqui no Maranhão nós estamos próximo em torno de 30 mil, né? Nossa, aqui no Maranhão. Em São Paulo, a OAB do doutor Daniel aí, qual é o número, senhor? É 312, mas aqui já está em 430, já hoje em dia quem vai fazer e tirar já subiu bastante. Então a minha já não é mais tão nova assim, excelência. Muito obrigado, doutor. Aquele abraço. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem. Então, tem o último processo da Sexta Câmara Civil, que é a da minha relatoria. Eu vou anunciar. Não está ninguém inscrito para manifestar-se, né? Nesse caso, já houve manifestação, foi o adiado. É o primeiro processo da pauta, desembargadores. É o de número apelação 080-21-19-33-2021. Aqui o apelante é o espólio de Jorge Hudson Holanda, representado por Solange Marques. O apelado é Zurique Santander, Brasil Seguros e Previdência. Isso parecer foi só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. Mantido, não é? Mantido o parecer. O que aconteceu? Esse processo eu pedi na semana passada para ser adiado para hoje. Eu estou vendo que o advogado nem veio. O que aconteceu aqui foi o seguinte, está vendo, desembargadores? O senhor Hudson, ele fez um contrato de financiamento de um veículo automóvel. E nesse contrato tinha um seguro. Caso ele morresse durante aquele prazo do seguro, que, salvo engano, era 20 e poucos meses, 24 meses, o seguro cobriria o veículo se ele morresse no meio do contrato. E o que aconteceu nesse caso? Logo no começo, ele, senhor Hudson, começou a atrasar. Atrasou as parcelas, ficou, como se diz, inadimplente. E, diante disso, ele procurou a empresa financiadora do carro, que é o Santander, e fez uma composição ainda no ano de 2020. Esse financiamento iniciou em fevereiro de 2020 e em abril de 2020 ele fez uma composição. Foi lá, o que é que ele fez? Para poder baixar a prestação do veículo, ele tirou o seguro. O contrato foi refeito, onde o seguro já não participava mais. E ele veio a falecer meses depois. Quando ele faleceu, já não tinha mais o seguro, não estava vigendo esse seguro. Aí a família do falecido, os herdeiros, aqui o chamado espólio dele, está querendo receber a quitação do veículo, quando não tem por que quitar o veículo, porque o seguro não existia mais. Então, por isso, o juiz de base julgou improcedente os pedidos dos herdeiros. E eu verificando que realmente, como não havia mais o seguro, eu estou mantendo aquela sentença para julgar improcedente a ação. É como eu voto. Está vendo, desembargador? Eu entendi perfeitamente, senhor presidente. Estou acompanhando a excelência aí. Tudo bem, desembargador Douglas. Eu estou acompanhando também. Então, por votação unânime, foi negado o provimento para manter a sentença que julgou improcedente essa ação.
Muito bem, esses eram os processos da Sexta Câmara Cível, pauta esgotada, graças a Deus. Vamos passar à pauta dos processos da Quarta Câmara de Direito Privado. Eu verifico aqui que existe pedido agora da minha relatoria, pedido de sustentação. O primeiro pedido é o quinto da pauta, que eu vou anunciar. O quinto da pauta é apelação de número 080-0856-38-2021. O apelante aqui é o Banco Bradesco Financiamento S.A. Está inscrito para manifestar-se, nesse caso, o advogado do apelante, que é Manuela Julião dos Santos. É a doutora Manuela. Ela que está aqui pelo Banco Bradesco. E a parte apelada é Maria Joana Rodrigues. Esse é o quinto processo. O parecer, nesse caso, foi da relatoria do desembargador, do procurador Eduardo Daniel, é pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. O parecer é meu, Excelência. Aliás, eu estou vendo aqui o parecer do quarto, é o do quinto, né? O quinto é da doutora Lise Brandão, pelo pelo provimento, provimento né? desse Pelo recurso. provimento. Tá certo, doutora Lise. A Obrigada. senhora está mantendo o parecer, não é isso? Mantenho. Muito bem. Aqui a advogada que está escrita é por parte do banco, não é, doutora Manuela? Isso, Excelência. Bom dia a todos. Eu estou pelo Banco Bradesco. De Sergipe, né? Isso, Excelência. A senhora pode dizer o número da sua OAB, identificar-se, doutora Manuela? Sim, Manuela Julião dos Santos, OAB Sergipe 4647. Tá bem. Olha, eu realmente analisando isso aqui, o juiz condenou aqui o banco a pagar um dano moral de R$ 2.000 e declarou inexistente o contrato. Mas eu verifico, como já verificou a doutora Lise Brandão também, que o contrato estava legal, que por isso eu também estou acompanhando o parecer para dar provimento a esse recurso e julgar improcedente essa ação, porque o contrato estava lícito, legal, certo? É assim que eu estou votando, desembargador Douglas. Eu estou de acordo. E o desembargador Zé Jorge. Com o relator. Então foi dado provimento, está vendo, doutora Manuela? Sim. Gostei do voto do relator. O outro processo de pedido de Bom dia. preferência. Bom dia. Bom dia. Obrigado, doutora Manuela. É o segundo processo da pauta, também da minha relatoria, que é o agravo interno na apelação de número 080-1970-54-2021. Aqui o agravante é Francisco Fernandes de Souza, o advogado doutor Caléu Alves Pérez, agravado Banco Bradesco. Aqui é um agravo interno. Certo? Doutor Caléu está na sala? Tá. Bom dia, doutor. Desembargador Gonzaga, o doutor Caléu só não está devidamente adequado para participar da audiência. É observado pelo desembargador Zé Jorge. Olha, doutor Caléu, aqui é uma audiência onde é exigido pelo regimento interno do tribunal que o advogado, assim como nós, esteja devidamente vestido com gravata e paletó. O senhor, como não está assim, não vai poder se manifestar. Vai ficar apenas escutando a conversa dos desembargadores. O voto. Ok. Então, isso aqui, como eu disse, é um agravo interno, onde a parte agravante está se rebelando contra a decisão que julgou, que manteve a decisão que julgou improcedente o pedido de Francisco Fernandes de Souza. É que eu vou ler a ementa: agravo interno na apelação civil, conta corrente, descontos de tarifas
Sexta, Bradesco Expresso, extratos bancários que demonstram operações de crédito, empréstimo pessoal, utilização de outros serviços bancários. É que a parte estava alegando aqui que estava sendo cobrado uma tarifa bancária e ele não utilizava, era uma conta somente para receber o benefício. Mas eu verifico que aqui teve contratação de empréstimos e outras coisas que a conta deixou de ser simplesmente para recebimento do benefício, dando o que dá ao banco o direito de cobrar aquela tarifa. Era só isso. Não é um empréstimo consignado, é só a cobrança da tarifa. E como ele utilizava essa conta inclusive para empréstimos, eu estou mantendo a decisão e negando provimento esse agravo interno. Como eu voto? Acompanhe, senhor presidente. Muito bem. E o desembargador Douglas? Eu acompanho o relator. Tudo bem. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo interno. O próximo processo, agora não existe mais processo pedido de preferência. Vamos passar à pauta normal. O primeiro processo da pauta, a quarta Câmara de Direito Privado, é o processo de número. É embargo de declaração 080-1331-57-2022. O embargante aqui é Francilene Saraiva da Silva. O embargado é o Banco Bradesco. Nesse embargo de declaração, eu estou apenas aqui verificando que a parte pretende apenas rediscutir uma matéria. Por isso, estou rejeitando de plano os embargos. De acordo. Desembargador Douglas. De acordo também. Muito bem. O terceiro processo da pauta, por votação unânime, foi rejeitado. O terceiro processo é a apelação de número 080-1770-68-2022. Primeiro apelante, Albertina Moura da Silva. Segundo apelante, Banco Bradesco. Como não tem ninguém para manifestar-se durante a sessão, nesse caso, eu estou lendo aqui a ementa. Diz assim. Eu parecer só pelo conhecimento, né? Parecer só pelo conhecimento também. Tem interesse quanto ao mérito. Este aqui, apelação civil, prescrição e decadência rejeitados, ação declaratória e indenizatória, tarifa bancária, sexta fácil econômica, alegação de não contratação, ônus da prova que recai sobre a instituição financeira, responsabilidade civil caracterizada, restituição em dobro de valores que foram descontados, dano material, cujo valor, juros de mora, eventual, dano moral não configurado. É só mandando devolver o valor que a parte não contratou. Que a parte não contratou. É somente nesse caso, por isso eu estou, ao final, conhecendo e dando parcial provimento à apelação, apenas para determinar que, em relação aos danos materiais, o termo inicial da incidência dos juros de mora ocorra a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ. E a correção monetária incida desde o efeito do prejuízo, que é a súmula 43 também do STJ, mantida a sentença em seus demais termos. Conheço e nego o provimento ao apelo do banco e parcial provimento ao apelo da parte autora. Entendeu, meu secretário? Desembargador Douglas, como voto? Acompanho o voto do relator. Também acompanho, senhor presidente. Anunciando agora o quarto processo da pauta. Apelação de número 080-0866-49-2022. Aqui, a primeira apelante, Maria Raimunda Pereira da Silva. Não foi isso que nós julgamos agora? Não, não, ainda não. Segundo apelante, Banco Bradesco. E eles são, respectivamente, as partes apeladas. Aqui tem uma terceira parte apelada, é Sul América Seguros de Pessoas e Previdências S.A. Verdade. Este caso, também o parecer neste caso foi só pelo conhecimento. Pelo conhecimento, Excelência. Parecer mantido. Muito bem. Então, eu vou ler a ementa.
Apelação civil, ação declaratória e indenizatória. Seguro, desconto em conta corrente, legitimidade passiva do banco, alegação de não contratação, essa é a ausência de instrumento contratual, dano moral não configurado, dano material caracterizado. Mesma coisa do outro, praticamente. Então, ao final, eu estou dizendo assim: diante do exposto, sem interesse ministerial, voto para conhecer e dar parcial provimento ao apelo da autora, apenas para determinar que o termo inicial da incidência de juros e correção monetárias em relação aos danos materiais ocorra a partir do evento danoso, conforme as súmulas e tal. Assim como conhecer e negar provimento ao apelo do banco, mantendo os honorários sucumbenciais com base na jurisprudência do STJ, no sentido de que o provimento parcial afasta a aplicação do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Então, é assim que eu estou votando, certo? De acordo, senhor presidente. Douglas e desembargador Zé Jorge. Acompanho. Acompanhando. O próximo processo da pauta é o 6º, também da minha relatoria. Apelação de número 080-2678-05-2021. Apelante Luzia Batista da Silva. Apelado Banco Bradesco. Parecer pelo parcial provimento da doutora Lise, não é assim, doutora Lise? Sim, é só para aumentar o valor dos danos morais. Eu também estou votando pelo parcial provimento ao recurso, apenas para que ocorra, para que a correção monetária se dê pela média aritmética simples entre o INPC e o IGPM, contados a partir da publicação da sentença. Aqui, apesar da doutora Lisa estar pedindo pela majoração do dano moral, quanto foi esse dano aqui? Deixa eu ver. 3 mil. Ante o exposto, aqui o juiz condenou o banco a pagar um dano moral de 3. ao pagamento do que foi descontado indevidamente. Ou seja, o juiz condenou o banco a devolver em dobro o valor de R$ 3.716 e mais um dano moral de R$ 3.000. A doutora Lise está entendendo que esse dano deve ser reajustado para quanto? 5 mil. Para 5 mil. Como é de A praxe. parte está requerendo que seja aumentado para 10 mil, não é isso? Eu vou aqui aproveitar, diante do valor, que é 3 mil e pouco, e que o juiz condenou um dano moral de 3 mil, eu também vou acatar esse pedido da doutora procuradora para que seja reajustado o dano moral para R$ 3.000. É Para como 5 mil reais. como só é de praxe acontecer nessa Câmara. Eu estou pedindo aqui à minha assessora, Rafaela, que anote para que seja corrigido este voto, para que o desembargador Douglas concorda com esse entendimento? Eu concordo. E o Concordo, sim. desembargador José Jorge? Tem um recurso da parte pela majoração, né? Eu parecer no valor intermediário, eu acompanho também de 5 mil. Tá bem. Então, por votação unânime, foi aumentado o parecer. Dado parcial provimento, para aumentar o dano moral de 3 para 5 mil, além de uma correção aqui, além dos juros aqui, que foi alterado, certo? Então, por votação unânime, foi nesse sentido do voto. Dano moral majorado. O 7º processo da pauta, também da minha relatoria, é a apelação de número 080-0542-58-2022. O apelante é Estevão Moreira dos Santos. O apelado é o Banco Bradesco e o Bradesco Vida e Previdência.
Neste caso, o parecer da Procuradoria do doutor Daniel é sem interesse quanto ao mérito. Entendeu? Está mantido? Mantido. Neste caso, é também empréstimos e a parte aqui o que foi que houve. O juiz lá, ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos descontos referente a Bradesco Vida e Previdência e condenar ainda o banco Bradesco Vida e Previdência, no usuário comprovado, a um dano moral de R$ 2.000. A parte também está recorrendo para... Não, a parte pretendia 10 mil. E aqui só houve o recurso do banco, certo? Eu estou, ao final, votando pelo conhecimento e parcial provimento da apelação interposta apenas para determinar o termo inicial de juros, mantendo no mais a sentença. Então, é só alterando os juros, o termo inicial da cobrança de juros. Está entendendo, desembargador Douglas? Parcial provimento, nesse sentido, mantendo no mais a sentença. Certo, desembargador Zé Concordo, Jorge? concordo com o relator. E o desembargador Zé Jorge também? Também acompanho, relator. Então, por votação unânime foi nesse sentido. O último processo da minha relatoria é apelação de número 080-0490-16-2023. O apelante aqui é Cícero de Souza Carneiro. O apelado é o Banco Bradesco. Parecer, nesse caso, é só pelo conhecimento também, sem interesse quanto ao mérito. Parecer mantido. Parecer mantido. Doutor Carlos. Nesse caso aqui também é um empréstimo, onde, neste caso, o juiz julgou procedente, condenando um dano moral de 2 mil, e o Cícero está aqui recorrendo, pedindo que seja aumentado. Eu também, neste caso, estou verificando que não merece ser aumentado e estou negando o provimento ao recurso para manter a sentença. De acordo, senhor presidente. Desembargador Douglas. De acordo. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso, nos termos do voto do relator. O nono processo, agora é da relatoria do desembargador José Jorge, é o de número. Agravo de instrumento de número 08089-69-15, 2023. O agravante é Equatorial Distribuidora de Energia. O agravado, Rafael Souza Cruz. Parecer é pelo desprovimento, inclusive da doutora Lísia aqui presente. Exato. Mantido, excelência, o parecer. Parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge. Presidente, meu voto também está no mesmo sentido do parecer, que aqui é uma ação de obrigação de fazer, organização por danos morais, em que houve uma fixação de uma multa diária pelo descumprimento. Então, a multa diária é uma forma prevista em lei, inclusive, o novo Código de Processo Civil está no artigo 537, e é uma maneira de dar efetividade às decisões judiciais. Então, eu entendo que as triantes aqui, elas foram colocadas de forma proporcional e de modo que eu estou desprovendo o recurso da Equatorial. Pois não. E o desembargador Douglas? Estou acompanhando. Eu também acompanho nos termos do parecer ministerial. Então, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso. O próximo processo é o 11º da pauta, que é a apelação de número 080-01-25-63-2017. O primeiro apelante também é a Equatorial, a distribuidora de energia. Segundo apelante, Hernande Fernandes. São eles, respectivamente, os apelados. O parecer, neste caso, foi dispensada a intervenção e o relator é o desembargador José Jorge. Com a palavra. Senhor presidente, aqui eu estou apenas reduzindo o valor
do dano moral de 6 para 4 mil, porque a Equatorial, apesar de alegar que o medidor estava inclinado, que a, que a, que a parte apelada e segundo apelante havia modificado, que aquela cobrança era devida, mas ela não agiu de acordo com os procedimentos adotados pela ANEEL, de modo que por isso que eu estou apenas reduzindo o dano moral de 6 para 4 mil reais. Então, sentença parcialmente reformada, primeiro apelo parcialmente provido da Equatorial para reduzir os danos morais e segundo apelo desprovido, senhor presidente. E o desembargador Douglas? Acompanho. Também estou acompanhando. Por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O 12º processo e último desta pauta é a apelação de número 01056-05-2016. O primeiro apelante aqui é Alaí Gomes da Silva e outros. E o segundo apelante é a Vale S.A. Eles são, respectivamente, os apelados. O parecer, nesse caso, é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito, assinado pelo doutor Eduardo Daniel. Parecer mantido, excelência. Parecer mantido pela doutora Lígia Brandão. Com a palavra o relator, o desembargador José Jorge. Por meio até a emenda, senhor presidente. O cerne da lide consiste em se estabelecer a responsabilidade da demandada apelante pelo óbito do senhor Antônio Benedito Almeida da Silva, marido e genitor dos autores, respectivamente, em razão de aboroamento de veículo na linha férrea, ocorrido em 5 de dezembro de 2015. Na acerada responsabilidade civil de prestadora de serviços públicos, prevalece nosso ordenamento jurídico por força da norma constitucional prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a teoria do risco administrativo, de acordo com o qual basta sempre comprovação do fato, conduta omissiva ou comissiva e da relação de casualidade entre esse e o dano suportado para que se configure a realidade dos entes públicos e das pessoas de direito privado prestador de serviços públicos. Deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima quando o seu comportamento contribuiu para o acidente, devendo o condenizatório atender ao critério da proporcionalidade. Então, eles estavam pleiteando 50 mil para cada um dos autores e o juiz aplicou apenas o valor de 150 mil para todos, que será devidamente rateado. Eu entendo que a sentença está bem posta e eu estou mantendo a sentença, senhor presidente. Negando provimento a ambos os recursos. Negando provimento a ambos os recursos. Muito bem. Desembargador Douglas. Concordo, eu também concordo. Então, por votação unânime, foi negado provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do desembargador relator. E esses eram os processos das duas câmaras que hoje já julgamos, todos, graças a Deus. E aqui eu agradeço a presença aqui dos alunos da IESF, alunos da Faculdade de Direito da IESF, bem como da doutora Lígia Brandão, dos funcionários aqui do Poder Judiciário presente e dos desembargadores, Douglas e Zé Jorge. E convoco todos para a próxima sessão, se Deus quiser, na próxima quinta-feira.